Nós vamos falar de joelho, pessoal. Então, nós vamos começar a parte de joelho. Com certeza não consigo terminar hoje, mas eu começo hoje e terminamos semana que vem, isso não é problema nenhum, tá bom? Muito bem. Vamos entender um pouquinho essa articulação. Essa articulação ela é motivo de muito estudo, de muito entendimento. A articulação ela ganha, né, o olhar, ganha o fascínio por ser uma articulação relacionada muito à prática esportiva, mas não só o esporte, na parte ortopédica, na parte reumatológica, na parte neurológica, ela também é importante, tá bom? Então, cada um leva para a sua área de interesse, né, e de estudo, tá bom? Eu era muito fã de joelho antigamente, não nego, eu era fascinado por joelho, gostava demais, e ele realmente é bonito, né, ele encanta os olhos, mas me apaixonei por outras articulações, por outras linhas e abandonei o joelho. Mas gosto de tratar o joelho e de avaliar também. O joelho é uma articulação literalmente intermediária, né? Assim como o cotovelo no membro superior, o joelho ele é intermediário no membro inferior. Então ele está entre o quadril, né, obviamente, e o tornozelo, beleza, pessoal? De uma forma didática, eu tenho aí pelo menos alguns ossos envolvidos, né? Algumas referências falam em tíbia, fíbula e patela, outras referências falam em fêmur, tíbia e patela. Então depende muito de cada referência, né? De uma forma geral, inclui, né? Você pode incluir aí fêmur, tíbia, patela e fíbula, tá certo? Fíbula principalmente a porção proximal da cabeça da fíbula, tá bom? Mas algumas vocês vão ver que vão se prender no joelho, somente tíbia, fíbula, tíbia, fêmur e patela, tá? Então posso entender que são duas articulações, a fêmuro-patelar e a fêmuro-tibial, perfeito? Mais uma vez, algumas referências vão usar três articulações, fêmuro-patelar ou patelo-femoral, fêmuro-tibial e tíbia fibular proximal, que é entre a tíbia e a cabeça da fíbula, beleza? A articulação do joelho é uma articulação de característica chamada de gínglimo. Gínglimo vem da engenharia, essa definição, e essa definição de gínglimo quer dizer dobradiça. Então, repara que o teu joelho é uma dobradiça, semelhante da tua porta aí perto, semelhante a de uma porta de armário. O teu cotovelo é uma articulação do tipo gínglimo. O teu punho também é uma articulação do tipo gínglimo, tá certo? Então, o joelho, ele entra dentro de uma classificação articular chamada de gínglimo, beleza? Nós temos, então, alguns ossos, como, né, apenas a nível de ilustração. Temos a patela, que ela tem a sua face articular, que é voltada para o fêmur, propriamente dito. Temos a exposição, né, tanto da tíbia como a fíbula, né, numa vista posterior, e o fêmur com a relação direta, em que estará superiormente a esta região proximal da tíbia, tá bom? A articulação do joelho é de grandes exemplos, como uma articulação funcional, né? Vocês vão ver isso em relação ao encaixe e aos seus componentes. É muito mais fácil eu enxergar as estruturas do joelho, assim, de uma forma generalista, né? Por exemplo, me dá um exemplo de uma articulação que tenha ligamento. Joelho. Todo mundo já vai direto para o joelho, entendeu? Me dá um exemplo de uma articulação que tenha cápsula articular. Joelho. Não que as demais e outras não tenham, mas o joelho é muito mais, né? Ele é muito mais foco de exemplo na prática clínica ou em contexto acadêmico, tá bom, pessoal? O joelho, então, ele possui uma cápsula articular. Essa cápsula, ela envolve todo esse joelho, tá certo? A finalidade dessa cápsula é basicamente estabilidade, porém, ela é sutilmente frouxa. Ela é sutilmente frouxa. Eles vão entender o porquê disso, mais ao final da aula, possivelmente da semana que vem. Então, ela é frouxa, né? Porque ela precisa ceder aos movimentos de flexão e de extensão, né? Ao longo do joelho, nós temos aí diversas bursas, e essas bursas têm uma finalidade de armazenamento do líquido sinovial. Além do armazenamento, nós temos também a presença da bursa para diminuir atrito entre as estruturas.
tá certo? Na média, assim, de uma forma inespecífica, nós temos aí quase que 8 bursas no joelho. 8, né? Claro que eu vou pontuar algumas que são mais importantes, mas ao longo do joelho nós temos aí 8 bursas localizadas, tá bom? Elas estão, como eu falei, como está no slide, né? Ao redor da articulação, da cápsula articular, e a finalidade é reduzir atrito durante os movimentos do joelho. Perfeito? Léo, Oi. eu compartilhei até no grupo recentemente, que foi sobre o meu sobrinho de 3 anos, que ele estava com líquido no joelho, né? Então, Certo. começou com várias coisas, eu coloquei no grupo para a gente estudar mesmo, entender, ele levou no médico, e a gente meio que compartilhou um pouco, todo mundo dando pitaco para a gente tentar estudar. E Ok. então é nessa estrutura onde faz o acúmulo do líquido sinovial, né? Uma inflamação dessa cápsula que faz esse aumento desse líquido, não ter essa, como que eu vou dizer? Essa reabsorção do líquido. Não necessariamente, né? Se eu tenho um processo inflamatório capsular, eu vou ter a produção de líquido, que é o edema, ponto final, certo? Mas a articulação do joelho, por ser uma articulação do tipo gíngrimo, ela se encaixa na classificação das articulações sinoviais, que tem líquido sinovial. A questão é, o porquê que ele aumentou a quantidade ou de líquido sinovial, ou porquê que ele aumentou a quantidade de um líquido que vem do meio do interstício, que vem do meio celular, tá certo? Exemplo, se eu tenho, por exemplo, se eu andando de moto e eu caio e bato o joelho, o meu joelho vai estar edemaciado, mas foi por um trauma direto, justifica. Agora, o que essa criança fez para que de repente o joelho se torne inchado? Então, na realidade, foi essa realmente a grande busca, né? A gente achou um hematoma, em cima tinha um pequeno hematoma, mas não dava para saber se tinha sido dali ou não, porque foi de Ok? repente. Ele não pisava muito no chão, então ele tinha uma dificuldade, ele não estendia muito a perna, então ele tinha dificuldade com alguns movimentos, e a Ok? dor, reclamava da dor, né? E aí, uma Ok. criança de 3 anos, você pensa, pode ter, e ele é peralta, ele não para, então pode ter batido e tal. E aí eles moram Sim. no Rio, então era essa dificuldade. Saio agora para ir no médico, não saio para ir no médico, daí a gente debateu um pouco, ela acabou levando tudo no médico, tá tomando anti-inflamatório, tudo certinho. Mas foi legal Aham. que foi uma maneira de a gente discutir um pouco e entender um pouquinho mais sobre o assunto, foi bem Sim. bacana. Não, legal. Extremamente válido, mas necessariamente não é a cápsula que pode ter justificado. Lesões ligamentares lesionam e geram edema. Traumas direto, né, uma pancada, uma queda, gera edema. Uma lesão meniscal gera edema. Então, né, a ideia de levar ao médico é identificar qual tecido foi lesionado, qual estrutura. Se viu que lesão ligamentar não é, viu que lesão meniscal não é, viu que lesão muscular não é, com certeza, a história que falou, por ser peralta, né, não para, ele caiu. E aí tem um sinal que é o edema, que é hematose, o hematoma em cima. Então justifica que ele deve ter caído, mas ele não quer falar, porque senão toma xingo. É natural toda criança fazer isso. Então, mas o problema é a cápsula? Não. O edema, o inchaço, é uma reação devido a algo, trauma ou uma lesão tecidual. Isso em qualquer articulação. Tudo bem? Tudo bem, entendi sim. Nesse caso dele, ela falou que estava com água no joelho, estava tomando anti-inflamatório e ele tinha pedido exame de sangue para ver se entrava com antibiótico. Foi Certo. só isso que ela me passou, assim. Uhum. Saber, puxando esse gancho, né? A avaliação foi feita também por exame de sangue para saber se o edema é de origem bacteriana. Por isso que talvez tenha que entrar com antibiótico. Uma infecção bacteriana gera edema, entendeu? O que eu acho difícil é uma criança, sem ter lesões cortocontusas, né? Ter uma infecção bacteriana. Isso eu acho difícil. Mas, né? O exame de sangue está lá para descartar, né? O exame de sangue, os exames não estão lá para bater no martelo, né? Eles também estão para descartar possibilidades, tá certo? Então, deixa eu entender. Bacteriana também aumentaria esse líquido. Sim. Bacteria. Então, seria Quer um uma exemplo? Eu vou dar um infecção. exemplo. Infecção. Vou dar um exemplo. Não no joelho.
Quando você tá com uma infecção de garganta, você não fica com edemaciadas as amígdalas? Sim, Edema é retenção de água. Só que não é um líquido sinovial no joelho. É água da célula, interstício. entendi. Por isso que tem que fazer entrar com antibiótico, para matar, né? Antibiótico, né? Antivida. Para matar esse agente agressor que causa essa edema, sintomas, a inflamação, a febre. Entendeu? Ele tem febre? Não teve febre, não teve nada. Nada? Então, Não, era possivelmente só não. mesmo o joelho mesmo. Uhum. Possivelmente não é bacteriano. E eu acredito. Eu não consigo ver isso como bacteriano. Porque se ele tivesse cortou, né, passou numa lança, caiu no chão, rasgou o joelho, abriu, sangrou, justifica, né, algum agente agressor, alguma bactéria entrar. Mas, né, aí teria outros sintomas, né? Estaria quente esse joelho, estaria além de demasiado, além do sintoma de dor, ele teria febre. Ele teria febre. Então, isso é um motivo que justifica uma infecção, né? Agora, entrar com antibiótico uma criança, eu acho desnecessário. Mas um anti-inflamatório é bem-vindo, que é o que ele deve estar tomando. Ele tá tomando anti-inflamatório. Show de bola. Entendi. Então não seria só essa inflamação dessa cápsula, então poderia ser Não. outros fatores também. Porque o que eu pesquisei, eu achei sobre a inflamação da cápsula que Uhum. faz o aumento do líquido sinovial. Sim, é como eu disse, se a cápsula for o motivo de lesão, que ele caiu, bateu o joelho, ela vai responder em forma de processo inflamatório, por edema. Mas não quer dizer que todo joelho inchado o problema é a cápsula, entendeu? Entendi. Obrigado. Imagina. Quando nós falamos das bursas, então, eu estou citando 5 aqui. Eu tenho 5 bursas, pelo menos, aqui, que eu chamo a atenção para vocês. A suprapatelar, a subpoplítea, a pré-patelar, infrapatelar superior e infrapatelar profunda. Tá certo? Essas bursas têm a finalidade, como eu falei, de proteção, né, de atrito nesta região, para que as estruturas do próprio corpo não agrida outras estruturas envolvidas, né? Claro que as estruturas de tecido mole, tendão, ligamento, músculo, que essas não sejam agredidas por estruturas rígidas, como uma proeminência óssea, como uma formação óssea, enfim, algo deste gênero, tá certo? Tudo bem, pessoal? Temos algumas bursas aí. Toda articulação sinovial tem bursa. No ombro, o Cadu deve ter falado isso para vocês, que o ombro tem as suas bursas, né, que são importantes, que caracteriza a bursite, né? No joelho também não é diferente, né? A bursite. A questão é para saber qual bursite, qual bursa está inflamada, né? O cotovelo tem, enfim, todas as articulações sinoviais, elas têm bursas, tá? Aqui a gente olha o joelho, né, com um corte coronal. A gente observa, então, a superfície articular, uma superfície articular que é entre um côndilo femoral e um côndilo tibial, e, obviamente, um côndilo femoral e um côndilo tibial. E a terceira, Léo, onde está? A terceira, ela está entre a patela e o fêmur, que inclui, então, a terceira articulação, tá certo? Se nós olharmos a imagem, né, ela está cortada esse joelho ao meio. Então, obviamente que ou este joelho, essa imagem, eu estou vendo de trás para frente, e aí a patela está à frente e obviamente não é visualizado, ou o corte foi feito de frente para trás, cortou nesse sentido, né? E aí a patela está fora da imagem, tá bom? Mas tem uma outra imagem que ilustra bem isso, pode ficar tranquilo. Então, articulação tíbio-femoral medial, tíbio-femoral lateral e articulação patelo-femoral, que é entre a patela e o fêmur. Tá certo? Dúvidas? Beleza. A articulação do joelho, pessoal, por ser uma articulação sinovial, ela tem um componente, nós chamamos de componente essencial, acessório. E dentro desse componente acessório, nós chamamos de menisco, né? Somente os joelhos têm menisco, tá bom? Outras articulações têm um disco, alguns até interpretam, é um menisco. Mas menisco, ele tem uma função de sobrecarga.
Ele tem uma função de absorção de cargas. Então, o joelho é o principal exemplo e a principal local que se encontra um menisco, né? Ele se assemelha a um disco, mas ele se denomina menisco, tá? São fibrocartilagens que têm a função, né, a de absorção dos impactos. Os meniscos têm um formato semicircular e estão entre a tíbia e o fêmur. Então eu tenho aí 2 meniscos, um à direita e 2 meniscos à esquerda, né? Tá bom? Só vou voltar na imagem do slide passado. Então eu tenho um joelho teoricamente direito aqui, em que eu vou ter um menisco nesse lado e um menisco deste outro lado. Então, por joelho, eu tenho 2 meniscos, um total de 4 meniscos nos joelhos, tá bom? Nós vamos ver aqui algumas características muito particulares em relação aos meniscos, tá bom? Quando nós falamos de lesão de joelho, eu vou ilustrar o sobrinho da Evelyn, o joelho está edemaciado. O problema pode ser o menisco? Pode. Pode ser uma lesão meniscal. Porque eu acho difícil uma criança ter lesão meniscal, por isso que eu descarto. Mas no adulto, o joelho inchado. Imagina o teu sobrinho, Evelyn, mas ele é um adulto como nós. O joelho está inchado, com a mesma característica. Joelho inchado, com um hematoma em cima. Bem, ou ele caiu, ou ele teve um trauma direto, uma pancada, se ele faz lutas, por exemplo. Ou ele virou o pé, e na verdade ele torceu o joelho. Então, o foco articular de lesão é o joelho. Mas qual estrutura do joelho está lesionado, né? Nós vemos que a cápsula tem uma responsabilidade, os meniscos têm outra, os ligamentos têm outra, e assim por diante. Tá certo? Isso que tem que ser avaliado para saber qual que é a estrutura lesionada. A cápsula, o menisco, melhor, o menisco, principalmente o menisco medial, ele tem uma particularidade, ele está aderido a essa cápsula articular do joelho, então ele é quase que inseparável da cápsula, tá certo? Por isso que eu coloco aqui que o bordo periférico é fixado à cápsula articular, beleza? E aí tem uma imagem que nos ilustra, né? Muito bem. O menisco lateral e o menisco medial, perfeito? Vou enfocar somente essas duas por enquanto. Menisco lateral e menisco medial. Pô, Léo, como é que você sabe que é lateral? Pessoal, lateralmente porque a fíbula é lateral. Então, sempre a referência nossa vai ser a fíbula. A fíbula sempre vai ser lateral. E a tíbia sempre vai ser medial. Então, menisco medial, menisco lateral. Côndilo femoral medial, côndilo femoral lateral. Tá certo? Não é uma questão de desenho, é uma questão de anatomia, tá bom? O côndilo, ele é mais longo. O côndilo femoral lateral, ele é mais longo. E o côndilo femoral tibial, ele é mais largo. Tá certo? Tudo bem? Função dos meniscos é melhorar, né, facilitar, ajudar a congruência. O que é congruência? É o encaixe, pessoal. Todos Léo, estão... Oi. a fíbula é sempre lateral e a tíbia é? Sempre medial. Ok, obrigada. Beleza? Só não esqueça que se eu pego uma membro inferior direito, eu tenho uma fíbula lateral e uma tíbia. Fíbula lateral, uma fíbia medial. Se eu pego a perna esquerda, eu tenho uma tíbia que é medial e uma fíbula que é lateral. Tá bom? Ok. Então, os meniscos têm uma função de melhorar a congruência, o encaixe articular, propriamente dito. Ele favorece, né? Se você observar o côndilo tibial, ele é raso, né? Ele é muito rasinho, ele não é profundo igual é o quadril. Ele é extremamente raso. E o côndilo femoral, ele também tem uma convexidade rasa. Então, somente o encaixe das duas não permitem uma boa congruência. Então, é necessário que o menisco venha e esteja ali para facilitar, melhorar esse encaixe. Claro que, se eu melhoro o encaixe, eu melhoro a estabilidade do joelho.
tá bom? Outra função dos meniscos é suportar o peso, né, as descargas de peso durante o andar, durante a corrida, durante o salto. Quando você anda, você gera 1,2 vezes o teu peso quando você anda. Então, quando você sair daqui a pouco, na hora do intervalo, você vai daqui até a cozinha, até o banheiro. Em cada passo que você pisa ao solo, você está gerando 1,2 vezes o teu peso. Então, eu, Leonardo, eu tenho 66 quilos e 300 gramas só de cabelo, eu não cortei o cabelo, então eu tenho lá 66 quilos vezes 3 vezes 1,2. Então, o meu joelho recebe de carga 79,5 quilos em cada passo. Então, os meniscos que têm essa obrigação e esse papel no joelho de absorver isso. Tá certo? Então, por isso que ele atua como amortecedores. Tá certo? Eu vou extrapolar. Durante a corrida, durante o andar, eu faço 1 vezes 2. Durante uma corrida, eu multiplico isso por 2,6. Então, 66,300 vezes 2,6, eu tenho 172 quilos em cada passo durante uma corrida. Então, olha o quão importante é a função dos meniscos em suportar esta carga. Quando eu salto, eu multiplico por 4,1 vezes o meu peso. Então, por exemplo, Jardel Gregório, campeão pan-americano, campeão brasileiro, eu não sei se é olímpico, de salto triplo. Então, ele tá lá, né? Ele chama a galera para dar um ritmo. De repente, ele começa a correr, corre. Ele dá um salto, pisa no chão, dá um outro salto, pisa no chão e termina na caixa de areia. Então, quando ele salta, ele multiplica o peso dele por 4,1. Então, só que o problema disso não é os 4,1 o problema. O problema é o peso dele. Ele tem 2 metros de altura e 100 quilos. Então, vamos lá. 100 quilos vezes 4,1 são 410 quilos em cada salto que ele dá, até chegar na caixa de areia. Como é um salto triplo, então ele tem 410 quilos, caixa de areia. Multiplica por 3, ele tem quase 1,2 toneladas que o joelho aguenta em um salto. Só que você concorda comigo que ele treina muito mais que um salto? Ele treina muito mais. Então, o quanto esses meniscos não sofrem. Léo, então como é que faz? O menisco paga o preço? Não. Ele não deveria pagar. E eu vou mostrar o porquê que ele não deveria. Tá certo? Além disso, os meniscos têm uma função de lubrificação, nutrição da cartilagem. Conforme o movimento do joelho acontece, o movimento normal do joelho, os meniscos também se movimentam. Então, esse movimento que o menisco promove e exerce, ele também tem o papel de lubrificar a cartilagem articular e nutrir a cartilagem articular. Tá certo, pessoal? Perfeito? Léo, Oi. quando as pessoas engordam, né, tem um sobrepeso aí, e aí normalmente fala, tô com dor no joelho. É por conta desse sobrepeso, do andar e do caminhar, do correr, talvez, que faz esse sobrepeso e causa o menisco? É dor no menisco? É por conta do menisco? Seria isso? Pode ser que seja a causa do menisco. Pode ser. O sobrepeso é um fator. Só que, por exemplo, se eu não tenho... O menisco tem a função de estabilidade, beleza? De suportar o peso. Sim. Tranquilo? Show de bola. Sim. Só que ele suporta o peso proporcional ao meu tamanho e, obviamente, proporcional à massa muscular que eu tenho. Certo? Entendi, sim. Se eu aumento o meu peso,
os meniscos vão suportar o peso. Mas 100% está na costa do menisco? Não. Quem está na costa, quem também dá suporte para ele é o sistema muscular. Então, o sistema muscular, ele tira a sobrecarga desse menisco e recebe. Imagina o seguinte, você em pé, você salta, e quando você aterrissa, você não absorve, você cai com o joelho reto. Pá, seco. Quem que paga o preço? Menisco. Agora, se eu salto, quando eu aterrizo, eu amorteço, eu tiro a sobrecarga do menisco e peço que o meu sistema muscular dissipe essa energia. Quando o indivíduo ganha peso e ele anda, se ele tem massa muscular, o menisco não vai sofrer. O problema é quando ele não tem massa muscular proporcional ao peso dele. Aí sim quem paga é quem? O menisco. Ah, entendi. É porque sempre o que eu ouço de dor no joelho. Ah, engordou muito. Aí Sim, o joelho tá doendo agora. Sim, Então, o uma frase sobrepeso é clássico, é um bordão, né? É de praxe. Só que é um detalhe. Tem pessoas que engordam, né, 1, 2 quilos e não tem dor no joelho. Por quê? Porque a massa muscular tira, né? Faz assim, ó, o menisco. Durante o andar, eu consigo gerar estabilidade, consigo gerar força e movimento ao ponto de você não pagar o preço. E tem pessoas que engordam 1, 2 quilos e começam a ter dor. Entendeu? Entendi. Agora fez sentido. Então existe Léo, essa uma questão. dúvida para mim. Pode falar. Bom dia, porque eu não estava escutando vocês, mas meu microfone estava desligado. Deixa eu falar, como você falou do menisco, e agora falou da estrutura muscular, então pode ser um enfraquecimento também das estruturas mediais e laterais, isso? Ou abdutores e adutores? Musculares. Musculares. Ou adutores e abdutores? Adutor e abdutor não tem um papel estabilizador no joelho. Mas eu não especificaria se é adutor, se é abdutor. Eu prefiro pensar no quadrante do joelho. Todos os músculos do joelho. Ah, tá joia. Entendeu? Obrigada. Prefiro pensar dessa maneira, mais fácil. Obrigada. Beleza. Dúvidas, pessoal? Não? Então, pode ser por 2 razões. A musculatura fraca, e no caso de uma pessoa obesa, vamos supor, um sobrepeso no joelho, no menisco. Sim. O primeiro fator pode ser esse. Eu, por exemplo, na quarentena, como todos, né? Alguns engordaram. E eu não tenho dor no joelho. Com as mesmas atividades que eu continuo fazendo. Não dói. Porque o aumento do meu peso fez com que a minha musculatura pensasse, peraí, ele tem massa muscular, então o menisco ele não vai sofrer. Então vocês concordam comigo que o sistema muscular protege as articulações? Além de dar movimento, né? Além de permitir movimento, protege. Protege. Então ela protegendo, ela não deixa uma estrutura estática sofrer. Entendi. Entendeu? Beleza? Mas só fortalecer também não é a solução. Tá certo? É um caminho. Um caminho. Mas não quer dizer que a partir de amanhã, o que aconteceu? Tô de quarentena. Tá, entendi. Como é que estão as coisas? Eu tô com dor no joelho. Por quê? Olha, porque eu tô fazendo exercício em casa. Você engordou? Engordei. Opa. Qual que é o problema? É o tipo de exercício ou é porque não engordou? Que exercício você faz? Eu faço esteira, Léo. Que legal, você tem uma esteira em casa? Tem aqui um caco velho aqui. Mais faz barulho do que se move. Então, ele está gerando uma sobrecarga além do sistema muscular. Porque a esteira é velha, porque ela não funciona direito, e aí ele continua esteira e engordou. Então, são fatores somados e atribuídos, entenderam?
Então não adianta só Sim. fortalecer essa musculatura, só fortalecer esse grupo muscular desse indivíduo. Tem que ver outros fatores também. Beleza? Tudo bem. Dizendo que esse sobrepeso, ele sobrecarrega o joelho e o menisco, isso? Sim, uma vez que a musculatura não dê suporte para isso. Tá. Como eu falei, nós temos 2 meniscos, né? Nós vamos falar de um joelho, obviamente. E o que eu tenho em um joelho, eu tenho no outro, né? O menisco medial, ele é maior que o lateral. Ele é um semicírculo, pessoal. Semicírculo é em forma de C, tá certo? Ou quase um C. Semicírculo em forma de C. E o menisco medial, ele está acoplado, ele está aderido ao ligamento colateral medial. O menisco medial, ele está aderido ao ligamento colateral medial. Então, anatomicamente, se você olha o teu joelho, uma peça cadavérica, você não consegue distinguir o que é o ligamento e o que é a cápsula. Então, olha só, na região medial do joelho, eu tenho a cápsula articular, eu tenho o ligamento colateral medial e o menisco aderido sobre ele. Tá certo? Ah, Léo, aponta para aqui onde está o ligamento colateral. Não dá para distinguir ligamento de cápsula. O que você consegue ver é que esse ligamento barra cápsula estão junto ao menisco medial. Isto sim você consegue distinguir. Tá certo? Então, o indivíduo que teve uma lesão de menisco medial, ele pode ter uma lesão associada de menisco e ligamento colateral medial? Sim. O indivíduo que teve uma lesão de ligamento colateral medial, ele pode ter uma lesão de cápsula? Sim. O indivíduo que teve uma lesão de menisco medial, cápsula medial e ligamento medial, pode estar acometido os 3? Pode. Por isso que a avaliação, ela vai o quê? Distinguir se houve ligamento, se houve menisco, se houve cápsula, se houve os 3 juntos. E, para associar isso, o exame de imagem para confirmar o que você avaliou na clínica. Então, repare que o exame de imagem, ele complementa o que você já fez na avaliação clínica. Para quem vai direto no exame de imagem, você começa errado. Porque necessariamente o que está no exame de imagem pode não replicar aquilo que a clínica mostra. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não? Entendi. Beleza. Pessoal, são 10 horas. Vamos dar o nosso intervalo. Eu vou cortar a câmera. Vou deixar gravando, tá bom? Voltamos às 10h20, tá certo? Até daqui a pouquinho.
pessoal, vamos lá? Estão aí? Ou não? Sim. Sim. Muito bem, vamos lá. Fiz a minha slide aí normal, né? Me vendo aqui. Sim. Beleza. Então, como eu estava falando, o menisco medial, né, ele é maior, ele tem um formato de semicírculo e é aderido à cápsula e ao ligamento colateral medial. O menisco lateral, ele é diferente, mas a função é a mesma, tá certo? Ele é quase que um círculo fechado, então a gente fala que ele é extremamente ovalado e é fixado por fibras fracas das porções laterais da cápsula. O fato de o menisco medial ser aderido à cápsula e o lateral não ser aderido, isso também implica na biomecânica do joelho. Ou seja, o fato do indivíduo... Peraí, vou espirrar. O fato do indivíduo fazer um movimento de flexão e extensão, isso também influencia o quanto esse menisco se movimenta dentro do joelho, pessoal. Então, tenham certeza que durante o movimento de flexão e extensão, os meniscos também se movimentam. E nós vamos ver como que cada menisco se movimenta em cada movimento, de forma específica, beleza? Então, durante a flexão, quando eu faço a flexão ilustrada pela imagem B, os meniscos, eles posteriorizam, certo? Tudo bem? Só que lembre-se, se o menisco medial ele é aderido, ele se posterioriza menos que o lateral. Então, durante a flexão, os meniscos vêm para trás, o medial menos, o lateral mais. Durante a extensão, os meniscos anteriorizam. Obviamente que o esquerdo, o medial menos e o lateral mais. Então fica flexão, lateral vai mais que o medial, extensão, o lateral vai mais que o medial. Tanto no joelho direito, como no joelho esquerdo, tá certo? Tudo bem? Então, os meniscos são duas estruturas que fazem o seu papel de estabilização, de estabilidade e de amortecimento, mas eles não são parados, né? Não são literalmente dois colchões ali. Eles também se movimentam com o joelho, pessoal. E a justificativa é simples. Se o menisco ele favorece, uma das funções dele é melhorar a congruência, o encaixe, durante o movimento de flexão, eu preciso manter essa congruência boa, manter essa congruência adequada. Por isso a necessidade de ter o movimento deles, tá certo? E claro, né, de acordo com suas características anatômicas, o menisco medial vai se mover menos e o menisco lateral vai se mover mais. Esse vídeo vai rodar. Então, durante a flexão e extensão, a gente observa, né, não aqui na imagem, mas que os meniscos também se movimentam, tá certo? Beleza? Opa, muito bem. Como eu falei, o menisco medial, então, ele é mais fixo, né? Ele é mais o movimento dele é bem menor e lateralmente, o menisco lateral, ele é mais móvel. Então, a sua excursão é muito maior. Um detalhe importante que eu levo para vocês é que os meniscos, eles são vascularizados. Isso justifica e implica, obviamente, o motivo pela qual o joelho pode se tornar inchado. E a gente puxa de novo o exemplo da Evelyn, o sobrinho dela, que ficou inchado o joelho por algum trauma, tá bom? Observa que, né, que é uma vista superior, essa região é a parte anterior, essa região é a parte posterior. Menisco medial e menisco lateral, que é fechado, perfeito? Então, possivelmente seja um joelho direito este, né? Menisco medial, menisco lateral. Repara que a artéria poplítea, ela está atrás do joelho, que ela é uma continuação da artéria femoral. A artéria poplítea, então, ela emite alguns ramos arteriais que vão atingir
perifericamente este tanto. Só que, pessoal, quando a artéria poplítea, ela emite esses ramos marginais na região do menisco, essas artérias, elas entram no meio, perfeito? Só que elas não entram na totalidade. A vascularização do menisco, ela é somente periférica. Então, a região central do menisco, ela não tem vaso sanguíneo. O que quer dizer isso? Eu posso entender, então, que existe no menisco, e aqui está um exemplo, né, de um fêmur, um menisco, e aqui a parte da tíbia. Eu posso entender, então, que perifericamente a vascularização se dá de fora para dentro. Beleza? Então, se eu posso dividir esse menisco em 3 partes. A porção periférica, mais externa, eu chamo de uma zona chamada vermelha, que é uma zona que tem aproximadamente 3 milímetros de vascularização. Tem sangue ali. Eu tenho uma outra zona desse menisco, que é uma zona intermediária, que é uma zona vermelha-branca. Ou seja, uma zona que tem vaso sanguíneo e ele continua por uma região que não tem vaso sanguíneo, que está numa margem aí de 3 a 5 milímetros do tamanho desse menisco. Perfeito? E eu tenho uma região chamada de branca-branca, que é uma zona em que não se tem vascularização. Perfeito? O que eu tenho que saber e por que eu tenho que saber isso, Léo? Dependendo da lesão ou o local da lesão, isso implica o tipo de cirurgia que o médico vai fazer. E, obviamente, dependendo do tipo de cirurgia, depende do nosso processo de reabilitação. Existem 2 tipos de cirurgia. A meniscectomia, que se retira parte do menisco, e a sutura meniscal. A sutura, o próprio nome já diz, é uma costura. E a meniscectomia é um corte de um pedaço deste menisco, tá bom? Qual que é melhor? Depende. Tudo depende da prática, dos hábitos de vida do indivíduo, depende da extensão da lesão, depende do cirurgião, né? Depende do dia a dia da pessoa, se é um atleta, se não é. Então, existem alguns fatores que influenciam isso. Tá certo? Que mais? E qual que é a razão de ter esses 2 tipos? Se eu tive uma lesão numa região vasta, justifica eu dar um ponto, por isso que é uma sutura, né? Eu não, né? O médico, ele faz um ponto, uma sutura, e costura esse menisco. Tendo vaso sanguíneo, obviamente eu vou ter um processo de cicatrização. Então justifica, obviamente, uma intervenção cirúrgica por uma questão totalmente biológica. Já quando a lesão é numa região de uma zona branca-branca, uma zona que não tem vascularização, é muito mais plausível você não, né, o médico, cortar esse pedaço e o indivíduo seguir normalmente. Pô, Léo, mas vai tirar um pedaço? Vai. Na meniscectomia vai tirar um pedaço. Tem problema? Não. Antigamente, eu falo antigamente, 30 anos atrás, para mais, uma vez que você tinha lesão do menisco, o médico retirava todo ele. E a consequência disso era absurda. Desde deformidade de membro inferior, desde artrose precoce, era o estrago. E aí os médicos, ao longo dos anos e dos estudos e pesquisa, viram que não, peraí, acho que tirar o menisco não é uma boa ideia. Entendeu? Por isso que existem essas modalidades de cirurgia. Dúvidas? Sim ou não? Beleza. Olhando internamente, então, esse joelho, a gente observa, então, né, os meniscos, né? O menisco lateral, obviamente, e o menisco medial do joelho, teoricamente, direito, perfeito? Repara que eu tenho nesse menisco, além da sua conformidade, né, do seu formato, eu vejo que tem alguns ligamentos que fixam ou que também estabilizam eles. E olha como são as coisas. Eu tenho o menisco medial, um semicírculo,
em forma de C, perfeito? E olha só, esse ligamento, esse menisco medial, ele se dá continuidade justamente ao ligamento cruzado anterior. Então é um pouco comum na prática clínica o seguinte: o indivíduo se lesiona, ele tem uma lesão de cruzado anterior e que pode estar associado lesão de menisco. Eu posso ter um indivíduo, então, com lesão de menisco somente, isolada. Eu posso ter um indivíduo com uma lesão de menisco e uma lesão de ligamento cruzado anterior. Ou eu posso ter uma lesão de menisco, ligamento cruzado anterior e ligamento colateral medial. Por quê? Repara que a inserção do ligamento cruzado anterior, ele se dá justamente no menisco medial. E que justamente esse menisco medial está aderido à cápsula posterior, ao ligamento colateral medial. Então, às vezes, o indivíduo se lesiona, faz um teste de menisco positivo, faz um teste de ligamento positivo, faz a ressonância, aparece lá o estrago. Então ele só com a imagem ele confirma aquilo que você identificou na prática clínica. Perfeito? Existe lesão de menisco, Léo? Existe. Léo, eu tenho uma lesão de cruzado anterior, eu posso adquirir uma lesão de menisco? Você pode adquirir uma lesão de menisco. Certo? Nada te exclui ou te exime disso. Quando nós falamos dos ligamentos, nós temos aí alguns ligamentos importantes. Primeiro, os ligamentos colaterais. Os ligamentos colaterais, eles reforçam a cápsula articular, né, e asseguram, principalmente em extensão. Por quê? Quando você está com a perna em extensão, pessoal, a perna esticada, os ligamentos colaterais estão tensos, com a finalidade de gerar estabilidade. Perfeito? Quando você faz uma flexão, os ligamentos colaterais eles relaxam. Certo? Aqui tem uma... Oi? Tá falhando um pouquinho a sua fala em alguns momentos. Deixa eu só ver se eu mudo aqui. E agora? Melhor? Tá melhor. Beleza. Aparentemente tá melhor. É que falha em alguns momentos, assim. Não, beleza. Então, os ligamentos colaterais, eles têm um papel de estabilização e, consequentemente, eles estão tensos em extensão, tá certo? Tenso por quê? Quando eu faço a extensão, ele está extremamente estirado. Ele está lá fazendo o seu papel de estabilidade. Quando eu faço a flexão de joelho, esses ligamentos eles relaxam. Perfeito? Aqui tem uma descrição, né, da onde o ligamento começa, né? Então, o ligamento colateral medial, ele se estende do epicôndilo medial do fêmur e se fixa no menisco medial. E nós vimos que o ligamento colateral medial, além da fixação do menisco medial, ele também está aderido à cápsula articular. Perfeito? Eu tenho o ligamento colateral lateral, que é o ligamento colateral fibular, pode ser também chamado, que ele vai lá do epicôndilo lateral do fêmur até a cabeça da fíbula. Ele vai até a cabeça da fíbula, pessoal. Perfeito? Então, os ligamentos, eles se tensionam durante a extensão e eles relaxam durante a flexão. Dúvidas? Eu não? Tranquilo. Já os ligamentos cruzados, que estão dentro do joelho, esses são os principais ligamentos, né, em que o indivíduo se lesiona numa prática esportiva, às vezes em acidentes automobilísticos de moto. Só para vocês terem uma ideia, quando se pensa em estabilidade do joelho, somente o cruzado anterior, sozinho, ele é responsável por 85% da estabilidade. Então, para você ter um joelho estável, você precisa ter o ligamento cruzado anterior, né? Se você perde, você rompe esse ligamento, a chance de você perder a estabilidade estando parado
estando andando e muito mais, né, muito menos jogando uma prática esportiva, a chance de você fazer um outro estrago, né, uma outra lesão ou se machucar é muito maior. Claro. Claro que somente e exclusivamente a estabilidade não vem só do ligamento, né? Nós temos grupos musculares importantes que também favorecem a estabilidade, tá bom? Então os ligamentos eles estão dentro dos joelhos e olha só o cruzado anterior. A inserção da cápsula passa pela inserção deste ligamento. Então, quando eu tenho uma lesão de ligamento cruzado anterior, eu posso ter associado uma lesão de menisco medial, eu posso ter uma lesão associada de cápsula articular, e eu posso ter associado uma lesão de ligamento colateral medial. Então, eu posso ter 3 estruturas aí, em partes, né, sendo lesionadas de uma vez só. Léo. Oi. Léo, a condromalácia, no caso, seria o quê? A condromalácia está relacionada à articulação patelo-femoral. Nós vamos ver daqui a pouco ela. Ok? Ok, obrigada. Beleza. Muito bem. Pera, o que é isso que a Josi perguntou? Condromalácia. Condromalácia? Isso. Obrigada. O ligamento cruzado anterior, então, ele tem uma origem e uma inserção também, né? Além dos músculos, os ligamentos também têm essa importância. A origem do ligamento, ela se dá na face póstero-medial do côndilo lateral do fêmur, então, ou seja, ele vem lá de trás e ele vem para frente, né? Cruzando, obviamente, a articulação do joelho e se inserindo na área intercondylar anterior da tíbia. Essa é a origem e inserção. A principal função do ligamento é impedir com que a tíbia se anteriorize. Então, né, quando você tem uma função de algum movimento em que a tua perna ela vai para frente, é o teu ligamento cruzado anterior que restringe a anteriorização da tíbia, tá certo? Dúvidas? Beleza. O ligamento cruzado é um ligamento que na aula de anatomia, lá no laboratório, a gente consegue vê-lo, né? É bem legal essa parte, né? Agora, os outros ligamentos, não era uma aula sobre, né? Mas eu não lembro de ter identificado. Mas o ligamento cruzado é um ligamento que eu lembro muito bem, assim, ter identificado muito, muito fácil de identificar, né? Os ligamentos colaterais, como eles estão aderidos à cápsula, o lateral você consegue distingui-lo, é mais fácil. O medial não. Então, por isso que muitas vezes, né, passa batido. Porque o medial você não vai conseguir distinguir, aqui está o ligamento e olha a cápsula. Não, isso é impossível. O lateral você consegue. Até na anatomia palpatória, você consegue palpar o ligamento colateral lateral tranquilamente. É só colocar o joelho numa posição adequada e correta, você consegue, palpá-lo tranquilamente. É fácil isso. E eu normalmente nas práticas... Se a gente não tiver prática, a gente vai abrir o abaixo-assinado para sua aula, você vai ter que voltar a dar aula pra gente de qualquer jeito, né? Você já sabe. Por mim, tranquilo, sem problemas. Tanto que você consegue palpá-lo, né, na parte prática, o ligamento. Eu sempre dou um exemplo do meu joelho. Então, eu falo que todo mundo palpa o meu joelho, principalmente o ligamento cruzado anterior, porque é bem, né? Eu sou seco, arreganhado, né? Então fica mais fácil da galera identificar. A partir do momento que você sabe o que identificar, fica mais fácil você achar em você, entendeu? Então sempre eu me coloco como exemplo nessa palpação desse ligamento. Ferrou, ninguém vai palpar meu joelho. Não vão achar ligamento nenhum. Acha sim. Aqui tiver um vídeo, né? Um pequeno vídeo que ilustra exatamente, né? O ponto de origem da inserção do ligamento e, obviamente, né, o côndilo tibial lateral, côndilo tibial medial e, obviamente, seria a parte de ponto de fixação no fêmur, essa origem, né? Por isso que ele vem da parte póstero-medial do côndilo femoral e vai para a área intercondylar anterior da tíbia. Esse aqui vai mostrar tudo? Não, beleza. O cruzado posterior já é daí um outro ligamento, né? Eles se comunicam no sentido de cruzado anterior está de um lado
e o posterior está do outro, né? Ele tem uma origem e uma inserção, então ele é diferente, né? A origem do ligamento cruzado posterior é uma face anteromedial do côndilo medial, e ele se insere na área intercondilar posterior da tíbia. Diferente do cruzado anterior, que é impedir a anteriorização, o cruzado posterior impede a posteriorização da tíbia, tá certo? São ligamentos, pessoal, com funções diferentes, tá certo? É muito mais comum, eu diria, o rompimento do cruzado anterior nas práticas esportivas, mas não exclui que o ligamento cruzado posterior seja rompido, tá certo? Existe a possibilidade, mas a maioria das vezes vem cruzado anterior, tá bom? O processo de reabilitação do cruzado anterior é totalmente diferente que o processo de reabilitação do cruzado posterior, tá bom? Então, são intervenções totalmente diferentes, né? Eu, particularmente, eu gosto de reabilitação de cruzado anterior, a de posterior não faço questão alguma de estudar, né? Porque não chegou paciente para mim. Quando chegar o cruzado posterior, eu vou ter que correr atrás. Você pode ter certeza disso, tá bom? Mas vocês vão ter aula para isso, com certeza. Muito bem. Em relação, então, tudo que nós vimos até agora, nós vimos a articulação tíbio-femoral, né? Agora nós entramos na articulação patelofemoral ou fêmuro-patelar, né? Eu gosto mais de patelofemoral, particularmente. A articulação patelofemoral, a gente observa num corte transversal desse joelho, que eu tenho, então, uma cartilagem articular, né? Da região dos côndilos femorais, e a patela, a cartilagem articular da patela, perfeito? Observe que tem um espaço, pessoal, e esse espaço é um espaço virtual, né? O que foi perguntado foi referente ao que é uma condromalácia. Condromalácia é uma terminologia que está caindo hoje de moda, está caindo esse conceito de que existe uma lesão na cartilagem patelar, teoricamente ela estaria mole, né? Por isso que vem de malácia. Condro vem de cartilagem. Então, um amolecimento de uma cartilagem patelar. Mas essa definição e nomenclatura está caindo hoje em dia. Então, as pessoas preferem referenciar a condromalácia em disfunção patelofemoral. Então, todos os estudos enfatizam a disfunção patelofemoral, tá certo? E, obviamente, que a condição clínica é a mesma, tá bom? A diferença é que, se eu tenho uma disfunção femoropatelar, eu tenho que um desgaste desta cartilagem em contato com esta anteriormente ao fêmur. Então, isso vem implicar em sintomas, tá certo? O que é interessante nós levarmos em consideração é o seguinte, se eu tenho um desgaste dessa cartilagem, vocês concordam que no processo de desgastar, não dói? Vocês concordam comigo? E aí, por que não dói? Porque a cartilagem, ela não é inervada. A cartilagem, ela não é inervada, ela não dói. Perfeito? Então, no processo de desgaste, ela não dói. Agora, uma vez que essa cartilagem, ela é destruída, ela é degenerada por sobrecargas, por diversos fatores, quem começa a entrar em contato com o fêmur em relação a esta área, por exemplo, é quem? A estrutura óssea da patela em direção ao fêmur. O osso, este sim é inervado. Este assim dói. Então, pessoal, todos nós um dia teremos desgastes articulares. Ninguém é de ferro. Uns mais cedo, outros mais tarde. Perfeito? Só que quando você perceber que o teu joelho, que a tua articulação patelofemoral tornou-se sintomática, ela já está no início já de um contato cartilaginoso com ósseo. Por isso que ela se torna sintomática. Tá certo? Então eu vou tomar a suplementação.
Eu vou tomar os sulfatos de condroitina, cartilagem do tubarão, ômega 3, que é bom, faz isso. Não, não adianta. Né? Os estudos mostram que o fato de você tomar suplementação, sulfato de condroitina, não melhora em nada a articulação. Seja a patelofemoral ou a articulação tíbio-femoral. Beleza? Então tem O professor vai muita virar gente... meme no Instagram. O quê? Essa sua fala. Do cartilagem, do ômega 3 com essa voz, né? Eu não tomo ômega 3, eu tenho medo de ficar com a voz dela. Brincadeira. Que mais? Tudo bem, pessoal? Então, qualquer suplementação, cartilagem de tubarão, sulfato de condroitina, não tem relação, né? Alguns estudos de 2018, eles trazem que a suplementação afina a cartilagem. Afina. E se afina, é muito mais susceptível ao quê? A desgastar de forma precoce e piorar o quadro. Tá bom? Eu não tô falando e tô tirando isso do Google, tá bom, pessoal? Tô tirando de artigo científico. Então vocês podem ter total segurança do que eu tô falando. Mas o médico, pessoal, o médico ele vai orientar o papel dele passar remédio. Tá bom? Eu, com os meus pacientes, eu encorajo fortemente. Tô tomando, melhora, mas depois piora. Falei, então vamos parar? O que o senhor acha? Se for para tomar algo para piorar, a gente não vai falar, nós vamos contra o tratamento, né? É verdade, faz sentido. Então eu desencorajo os indivíduos a tomarem isso. Os meus, né? Eu tenho os argumentos para isso. Beleza? Tranquilo? Então, a função da patela, ela é basicamente aumentar, né, o torque do quadríceps, a força do quadríceps. E aumentando o torque, eu diminuo a pressão e distribuir forças sobre o fêmur e prevenir compressões lesivas. Interessante um detalhe, pessoal. A patela, ela é uma estrutura óssea que ela está, entre aspas, solta no joelho. Então, o ligamento patelar, o músculo quadríceps e os ligamentos laterais da patela são o que estabilizam ela. Se eu corto, se eu retiro todas essas estruturas, a patela sai. Lá, sai, tipo, tá aqui na sua mão. Entendeu? Então, quem estabiliza essa patela, um dos fatores, é o músculo quadríceps. Tá certo? E se eu não tivesse a patela, eu não, né? Se os humanos não tivessem a patela no joelho, nos quadríceps deveria ser muito maior para promover o mesmo torque. Vou ver se eu acho aqui, eu tenho aqui um vídeo, deixa eu ver se tá aqui, Sonar Trabalho, vai cortar um pouquinho a apresentação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Patela, deixa eu ver, aqui, patela. Peguei do Instagram, salvei em vídeo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Eu vou cortar um pouquinho a apresentação aí, um minutinho só. Opa, cadê você? Ô, Cristo. Aqui. Quer ver, ó? Vou compartilhar esse vídeo aí com vocês, ó. Vocês estão vendo o vídeo? Sim? Ó, vou dar um play. Aqui, teoricamente, é o fêmur. Aqui é a tíbia, tá bom? Olha a patela aqui, presente, e dá uma olhada. Seria o músculo quadríceps, tendão quadricipital, patela e o ligamento da patela. Então, a patela presente, olha só. Olha o quanto de esforço ele faz e levanta. Olha o quanto de esforço ele tem que fazer para levantar essa tíbia. Agora, com a patela, ó, é muito mais simples. Então, esse eu acho o melhor exemplo, ilustração do papel da patela referente à importância desse quadríceps. Olha o quanto de esforço ele tem que fazer para levantar essa perna. E com a patela, mais tranquilo. Ficou claro isso, pessoal? Sim? Sim. Maravilha. Deixa eu voltar para slide. Você sai. Ok. Muito bem.
Voltamos. Então, a patela, ela aumenta esse torque, né, do quadríceps, né, obviamente. A patela, como eu falei, ela está ancorada na tuberosidade anterior da tíbia pelo ligamento da patela ou pelo tendão patelar, como vocês queiram. E o principal estabilizador, como eu falei, é o quadríceps, tá certo? Porém, hoje, a gente sabe que não é só o quadríceps que tem essa importância. Hoje não é somente o quadríceps que tem esse papel na estabilidade, né? Existem outros focos articulares, eu diria que à distância, que necessariamente não são diretamente ligados ao joelho. Tá certo? E que isso tem uma influência. Em 2006, quando eu me formei, nós falávamos de condromalácia, não se falava em disfunção femoropatelar, falava-se muito pouco. Falava-se em condromalácia e aí estava sendo empregado esse termo de disfunção femoropatelar ou disfunção patelofemoral. E é interessante pontuar que a forma que em 2006, como era tratado, 2006, 2007, 2008, 2009 até 2010, ele era tratado de uma maneira, a reabilitação de disfunção femoropatelar. Tanto que muita gente da antiga, né, da minha época, vamos por assim, estudou no mestrado, no doutorado, formas de intervenção para melhorar esses pacientes. E que na época era o que tinha. Mas aí em 2010, um fisioterapeuta brasileiro chamado Thiago Fukuda, ele mudou a forma de entendimento da disfunção patelofemoral, da disfunção patelofemoral. Ele mudou a forma de abordagem. Eles viram que o problema não é a patela em contato com o fêmur, mas sim é o fêmur em contato com a patela. Parece que, mas é a mesma coisa, Léo. Não, não é. Não é. Você pode ter certeza. Eu vou ilustrar da seguinte maneira. Eu tenho duas situações. Ou sou eu que empurro a parede, ou é a parede que me empurra, concorda? É exatamente a relação na disfunção femoropatelar. Antigamente, a gente acreditava que eu parado e é a parede que me empurra. Ou seja, é a patela que empurra contra os côndilos femorais. O Thiago Fukuda foi lá não sei se no doutorado dele ou no pós-doutorado dele que ele fez no pós-doutorado dele que ele fez fora, ele viu que não, que é o fêmur que empurra a patela. E aí, qual foi a lógica, né? Todos os estudos questionavam o quão ou quem promoveria, diminuiria o contato da patela com o fêmur. O Thiago fez o seguinte, não, peraí, eu não consigo, em nenhuma literatura mostra que é a patela que está em pressão, que é a patela que está fora do lugar, teoricamente, ou com uma mecânica errada. Mas eles viram que alguns músculos do quadril, este sim tem uma influência direta sobre o fêmur, e que seria possível diminuir o contato do fêmur em relação à patela. Foi o Thiago Fukuda lá, fez o trabalho em mulheres com disfunção femoropatelar, e esse trabalho foi premiadíssimo como o melhor trabalho de fisioterapia no mundo. Então, um trabalho chama de laureado, né? Laureado. É um trabalho renomadíssimo. Hoje o Thiago Fukuda é um grande fisioterapeuta, um grande amigo que a fisioterapia esportiva me trouxe. Eu tenho a oportunidade de trabalhar juntamente com ele na comissão de Sports Overhead, ele faz parte da diretoria da SONAF, e ele mudou a realidade. Então, o mundo inteiro hoje utiliza o método de tratamento dele. Tá certo? Nós vamos entender como que isso acontece. Para entender tudo, antigamente, na minha época, e o nosso livro didático digital traz isso, existe, na verdade, o ângulo Q. O ângulo Q, pessoal, é uma medida entre o músculo retofemoral e o tendão da patela, o ligamento patelar. Tá certo? Todo mundo tem? Sim, todo mundo tem. Antigamente, acreditavam e justificavam que é o ângulo Q que implica numa disfunção femoropatelar, ou antigamente numa condromalácia. Então, muito se estudava na tentativa de mudar o ângulo Q do joelho. Só que, pessoal, alguns fatores que denominam o ângulo Q
são fatores intrínsecos. São fatores em que, no caso, as mulheres têm e não tem como mudar. Tá certo? Não tem como mudar isso. O homem tem? O homem tem ângulo Q. Só que o ângulo Q do homem ele é muito menor. E isso, obviamente, implica numa menor acometimento, numa menor disfunção na articulação patelofemoral. Então, o trabalho que o Thiago Fukuda fez foi com mulheres, porque as mulheres têm um ângulo Q maior. E o que justifica o ângulo Q? O tamanho do quadril. Porque olha só, se é um ângulo, a definição do ângulo Q é um ângulo entre o músculo reto femoral e o tendão da patela, certo? O reto femoral se origina onde? Lá no quadril, na espinha ilíaca anterior-inferior, certo? Então, eles delimitaram uma linha desde a espinha ilíaca anterior-superior, que vem e desce, até o ponto médio da patela. Pegaram a linha reta do reto femoral e pegaram a linha do ligamento da patela. Então, você concorda comigo que eu tenho uma linha da espinha ilíaca anterior-superior, eu tenho uma linha do reto femoral e uma linha do ligamento patelar. Vocês concordam que tem um ângulo aqui? Este ângulo nós chamamos de ângulo Q. Agora, quanto maior o quadril, no caso da mulher, maior vai ser este ângulo por causa da espinha ilíaca anterior-superior. Isso implica num joelho, que nós chamamos de joelho em valgo. Então, muito tempo se acreditava que a causa do joelho valgo era o ângulo Q. E que você deveria fortalecer alguns grupos musculares para diminuir esse ângulo Q. Só que aí os estudos viram o seguinte: o problema não é só o ângulo Q. O problema é o movimento. O problema são os grupos musculares que levam esse joelho para um joelho em valgo. O problema são os movimentos ou os grupos musculares que, durante o movimento, levam esse joelho em valgo. Que nós chamamos hoje de valgo dinâmico. Então, isso veio mudando, né? Hoje ninguém olha, né? Você, futuro fisioterapeuta, não vai precisar, eu preciso medir o ângulo que... Não, você não precisa medir, né? Tanto que já fizeram essa medida. Tanto que hoje nós nem nos preocupamos qual é o ângulo Q do indivíduo. Eu prefiro avaliar outras medidas para que eu seja mais assertivo no meu tratamento. Tá certo? Perfeito? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Pode mandar. Sim ou não? Vamos lá, dúvidas? Pode ligar o microfone e mandar. Dúvidas? Dúvidas? Vocês estão me ouvindo? Sim, é que tem várias dúvidas, mas a gente tem que estudar um pouco mais. Não, manda. Para ir tirando as dúvidas todas. Já começa. Dúvida geral. Já pode mandar. Não, é só... Pode falar. Pode falar. É exatamente isso, professor. Como ela disse, tem que estudar muito mais. Mas obrigado. Alguma dessas dúvidas, porque eu tô pensando o seguinte, eu prefiro esclarecer algumas destas, claro, você vai mandar a dúvida, eu falo assim, ó, dá para responder agora. Não, não dá para responder. Mas o que eu puder já eliminar de dúvidas é melhor, porque tem mais aula para frente ainda, não esqueça disso. Então tem outras que virão, entendeu? Então só pra gente não... Eu prefiro que vocês sanem algumas dúvidas já para tirar essas do repertório. Pode mandar, Evelyn. Não, na verdade eu estou pensando aqui, né,
tentando juntar toda a aula anterior, essa aula, a gente começa a pensar como um todo agora. Eu acho que está começando a juntar, fazer uma junção de todo o conteúdo. E isso tem hora que vai dando um nó na mente, conforme a gente vai juntando o conteúdo, ao mesmo tempo que aparentemente está mais fácil, se torna mais complexo, acho que a palavra seria. Vai ficando mais complexo. Sim. Então, você entende um pouco mais, mas ao mesmo tempo gera uma complexidade muito maior de conteúdo. Concordo, né? Complexo não é complicado. Isso é importante, essa definição. E eu concordo contigo. O complexo, ele é literalmente ver diversos pontos de vista com interações diferentes, né? Quando eu dei aula de quadril para vocês só enxergavam o quadril. Mas o quadril tem relação direta com o joelho. O quadril tem relação direta com a lombar, porque é a estrutura de cima. A lombar tem relação com a torácica. A torácica tem relação com a cervical. Então, essa forma de vocês começarem a ver o todo, que bom que vocês estão vendo. Né? Porque às vezes chega aluno e é normal chegar, não deveria, mas é normal chegar, e nós sabemos lidar com isso, essa visão que vocês estão tendo de ver essa complexidade, esse todo, tem gente que chega e começa a entender, ou só vai enxergar isso no estágio. Então, depois de 4 anos de faculdade. Então, isso que vocês estão começando a ver que, não, peraí, tem mais coisas, não é um joelho, não é só uma patela que se movimenta, tem mais coisas, tem um quadril que tem relação com uma medida no joelho, né? Não preciso me estender, mas tem relação de tornozelo que tem influência com esse ângulo Q, mas não é o mérito agora. Então, são outros pontos que influenciam. Quanto mais vocês entendem essa complexidade, e não é complexidade, não é complicado, tá bom? Não confunda, as pessoas usam como sinônimos. É complexo, né? É difícil. Não, peraí, complexo é uma coisa. Complicado é outra coisa, não tem nada a ver, é água e vinho, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas as pessoas usam como sinônimos. E que bom que vocês estão vendo, entendeu? Então, quanto mais você estuda e vê, né? Eu sempre falo que a anatomia é a arte de relacionar. Para a arte de relacionar, você precisa apreciar ela. Você tem que olhar ela. Você tem que... Oi. Eu sinto assim na sua matéria. É muita coisa teórica, okay. Mas assim, eu consigo só estudar na sua matéria se eu conseguir visualizar isso. Okay. Se eu não conseguir visualizar, não entra na minha cabeça. Uhum. Então, eu sinto um pouco de falta disso daí, quando você está explicando. Entendi. Essa parte é a parte teórica, né? Eu vou entrar com as imagens depois para ilustrar o que é o ângulo Q. Entendeu? Eu entendi o que a Bia quis dizer. É como eu falei no começo. Eu também sinto essa dificuldade, né? O você tocar, o você ver o movimento, isso faz uma certa diferença. E falando sobre o ângulo Q, tá ali que em mulheres, né? Esse ângulo é diferente, né? Um ângulo... Então, a gente entende, independente do tamanho dessa mulher, mulheres pequenas e mulheres grandes, esse ângulo vai ser sempre diferente? A diferença do ângulo não se dá pela altura delas, mas sim pelo tamanho do quadril. Independente se for uma mulher pequena de quadril mais estreito. Vai ter sempre... A angulação é diferente, porque o quadril altera muito essa parte, né? A parte do quadril, a parte pélvica, altera de mulher para homem, no caso, né? Então, independente disso, por conta dos ligamentos do quadril, da mobilidade do quadril, isso também influencia? O ângulo Q diretamente não. Então, não é pela mobilidade, é exatamente pelo tamanho. Pelo tamanho. Por exemplo, eu posso ter uma mulher de 2 metros de altura, uma Ana Hickman, por exemplo, e ela tem um quadril estreito. Estreito pro biotipo dela, mas que é diferente do homem. Beleza? E eu posso ter uma mulher, por exemplo, de 1,50 m e ter um quadril pequeno. Então, o ângulo Q da Ana Hickman é diferente do dela, dessa moça de 1,50 m, é diferente. É diferente. Mas isso implica que as duas vão ter disfunção femoropatelar? Não. Não necessariamente. Não é uma regra. Agora eu tenho uma mulher de 1,50 m com um quadril bem mais largo, com sobrepeso. Eu vou puxar na realidade. Uma mulher grávida, independente, né? Sobrepeso é uma questão
de alteração metabólica, mas uma mulher grávida, concorda que o quadril dela aumenta? Sim? Sim. Depois que ela volta, pós-gestação, o quadril dela volta a um tamanho normal. Tem muita mulher grávida que... Controvérsias, se volta do tamanho normal. Você entendeu? Tem muita mulher que, quando pós-gestação, durante a gestação, ela tem dor no joelho. Sim. Acabou a gestação, não tem dor no joelho. Então, quanto maior o quadril, maior o ângulo Q. Maior a sobrecarga das estruturas. E nós vamos ver isso na aula da semana que vem. Quais estruturas estão cometidas com o ângulo Q aumentado? O que eu estou explicando não quer dizer que você tem que medir o ângulo Q. Não precisa. É um conceito isso apenas. Né? Já estudaram, já viram que o ângulo Q ele varia de tanto a tanto, de 13 a 18. Abaixo de 13, beleza. Acima de 18, ele é mais sintomático. Entendeu? Entendi. Então, uma mulher grávida, por ter esse sobrepeso, que é o sobrepeso existente, né, de uma gestação, ela pode ter essas dores. Essas dores no joelho podem estar relacionadas com ter esse relacionamento com o ângulo Q. Pode ter relação, mas pode ter também relação com o peso, né? Lembra que ela tem uma musculatura que pode ser não proporcional ao peso dela. Nós vimos isso no exemplo, né? Lembra no começo? Sim. É mais um fator. Ela tá inchada, essa mulher grávida. Então ela tem, além de peso da criança e de quanto ela engordou, ela está cheia de água. É um outro fator. Que também vem, né? Quando toda mulher grávida, ela tá com o membro inferior edemaciado. Às vezes não é inchado pelo sobrepeso ou pela lesão, mas a retenção de água comprime as terminações nervosas. E isso gera dor. Olha uma terceira causa de uma dor no joelho. Nossa, Léo, mas para onde eu olho? Calma, só tem que saber identificar o que é o ângulo Q, o que é o ângulo Q, o que o joelho tem. Esse raciocínio é aos poucos. Eu só pincelo, eu só dou como exemplo. E talvez isso... Meu Deus, eu tenho que estudar muito. Pessoal, vocês estão no terceiro semestre. Estou com 14 anos de formado. Então eu mostro, existe isso. Presta atenção, tem isso. Tem isso aqui. Tem relação com aquilo. Eu só pincelo. Vocês não têm a obrigação de, nossa, eu tenho que saber tudo. Eu quero que vocês saibam muito. Mas tudo agora é um processo. E sempre vai ser. Sempre vai ser um processo. Vocês podem ter certeza disso. Então, é legal porque eu tinha muita dor no joelho. Aí eu cheguei aí no ortopedista e ele encaminhou para o vascular. O meu problema não era joelho, não era ósseo, não era músculo, era vascular. Exato. E isso foi muito bacana. Até numa aula do semestre passado eu estava numa aula de primeiros socorros e teve uma das veias aqui, rompeu bem durante a aula, foi bem engraçado até. E aí é vascular o caso. Então, as minhas dores no joelho que eu achava que eram musculares ou até mesmo ósseas, eu fui descobrir que era vascular, não tinha nada a ver com o que eu achava que era na dor no joelho. Então, esse raciocínio é aos poucos que vocês vão adquirindo. Entendeu, pessoal? Mas em relação a visualizar, eu sempre coloco imagens. E vai ter imagens na semana que vem. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Fica tranquila, Beni. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Imagina. Pessoal, são 11h10. Vou parar a gravação.